Agora está gravando aí. Então, retomando aqui, né? O Estado totalitário é esse Estado, perdão, o Estado centralizado é esse Estado onde postos do governo estão sendo ocupados por uma elite governamental, tá certo? Uma elite de poder. Uma vez que que esse grupo chega ao poder, ele ocupa os postos do governo, né? Em todas as o governo é como se fosse uma árvore, né? Imagina assim, o poder executivo é o tronco e aí ele vai se abrindo, se ramificando em vários cargos no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, e esses postos eles são ocupados por esse grupo, tá bom? Bom, que grupo é esse? Aí eu quero puxar aqui, ó, para a palavra unipartidarismo, você olhando para a tela do lado direito, no meio aí embaixo, tá bom? Unipartidarismo. Uma outra característica do Estado totalitário. Ora, o que é o unipartidarismo? O nome já está dizendo, é um partido único, tá joia? O que significa isso? Que na hora que esse partido ascende ao poder, quem é que vai ocupar os cargos que eu acabei de dizer agora? Os membros desse partido. Então, não existe uma qualificação técnica que determine a ocupação desses postos. Esses postos no Estado eles são ocupados por clientelismo, por relações de compadrio, por relações de amizade, por compromissos políticos, sejam éticos ou não. Beleza? Legal. Vamos aqui partir para a parte de cima. Militarismo. Ora, essa palavra militarismo é uma palavra que vai muito além, que ela simboliza dentro dos estados totalitários muito mais do que forças armadas. Nós estamos falando de uma organização da sociedade civil, tal como uma organização militar, tá certo? Quando que esse tipo de organização começou a se propagar no planeta? Na época do positivismo no século XIX. O positivismo foi uma ideologia, uma filosofia que teve muito espaço dentro das Forças Armadas. Vamos pegar o exemplo do Brasil, Deodoro da Fonseca, Exército Brasileiro, Proclamação da República, Ordem e Progresso. E aí a militarização da sociedade brasileira. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem, para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha aqui, ó. Olha essa imagem. Reunião do Partido Nazista em Nuremberg. O que vocês estão vendo aqui são militares que estão aí enfileirados e organizados? Não. Isso aí é a sociedade civil. Claro que tem militares aí no meio também. Agora, cada pessoa que você está vendo aí não faz parte dos militares apenas. Isso aí faz parte da sociedade civil. Porque esse ordenamento que a gente observa na sociedade é o que a gente chama de militarização. Está percebendo que a militarização, então, a maneira que eu estou utilizando o conceito de militarização não significa as forças armadas de modo geral, mas uma militarização da própria sociedade no sentido da organização. Pensa, por exemplo, nas escolas militares. Os alunos que compõem uma escola militar são militares? Não, não são. Mas eles não se organizam através de uma filosofia militar? Sim. Então é isso que eu estou chamando de militarismo. Um Estado totalitário é um Estado militarista. Beleza? Próximo item. Expansionismo territorial. O Estado totalitário é aquele que tem na sua plataforma de governo a expansão territorial. Isso obrigatoriamente implica em quê? Em guerra. Porque nós estamos no século XX, os estados já estão constituídos e cada estado é soberano. Então, se você aumenta o seu território, você está partindo para um processo de guerra, para um processo de rivalidade da soberania com o país que você está invadindo. Beleza? Aqui embaixo, na coluna da direita ainda, antiliberal e anticomunista. Antiliberal e anticomunista. O Estado totalitário
ele é um Estado que não se enquadra nem no modelo liberal e nem no modelo comunista. Então, professor, ele não possui características comunistas e ele não possui características liberais? Não, não é isso. O Estado totalitário, ele é um Estado que dança conforme a música. Não existe uma filosofia fundamentada em pilares estáticos, como o liberalismo ou como o comunismo. Ora, um Estado totalitário pode sim adotar determinadas características que se aproximam do liberalismo ou dos grupos de direita. Ora, o Estado totalitário pode adotar características que se aproximem de um modelo comunista de governo. Vamos dar exemplos disso? Por exemplo, o capitalismo. O capitalismo é uma forma de um sistema econômico que está associado ao modelo liberal. E os estados totalitários são capitalistas? Sim, eles são capitalistas. Beleza? Esse é um exemplo. Vamos dar um exemplo do comunismo? Os estados totalitários, eles produziram, por exemplo, leis que garantiram direitos aos trabalhadores? Sim. Vamos pensar na Carta del Lavoro, criado pelo Mussolini lá na Itália, que dava pela primeira vez na história dos trabalhadores italianos direitos trabalhistas para os trabalhadores italianos, como, por exemplo, carteira assinada, como, por exemplo, férias. Então, isso é uma legislação que está mais à esquerda, é uma atitude que está mais à esquerda? Também. Percebe, então? Então, eu não consigo caracterizar o Estado totalitário dizendo que o Estado totalitário é assim e essas características se repetem em todos os Estados totalitários. Isso é flexível. Essa é a principal característica do Estado totalitário. Transitar entre características do liberalismo e características também dos grupos de esquerda, dos grupos socialistas. Pega o nome do partido alemão. Na aula de ontem apareceu isso aqui na nossa aula, o nome do partido alemão. Dentro do nome do partido alemão, que a gente aprende como partido nazista, tem a palavra socialista, não é? Mas esse socialista diz respeito a quê? A ideologia marxista de Karl Marx e o socialismo de Karl Marx? É óbvio que não. Esse socialista tem a ver com o povo, com a sociedade, com o social, com o agrupamento social e não com a ideologia socialista. Tudo bem? Pessoal, alguma pergunta? Eu estou sendo claro aí? Estou um pouquinho mais rápido para otimizar o tempo. Nenhuma dúvida? Tá tranquilo? Samuel, você está conseguindo entender? Beleza? Qualquer dúvida pode perguntar aí, por favor. Beleza? Muito bem. Vamos seguindo aqui. Educação rígida. Ora, a educação é um elemento social importantíssimo. Ela não pode ser vista exclusivamente, olha só para a educação. É óbvio que não. A educação tem ligação, por exemplo, com a propaganda governamental. Por quê? A melhor forma de fazer propaganda é com crianças. Quais são os consumidores do futuro? As crianças. As crianças consomem apenas produtos industrializados? Não. As crianças consomem comportamento, as crianças consomem ideias, as crianças consomem ideologia. Né? Então, a melhor maneira de você formar o lado ideológico de um jovem, de um adulto, é começando pela criança. Né? Então, a propaganda ela é fundamental? Sim. Vamos dar um exemplo disso? No lado dos nazistas, por exemplo, a juventude hitlerista ou a juventude nazista. O que era isso? Isso era a organização da propaganda junto às crianças. Um outro exemplo disso, ligado à educação, o controle dos livros didáticos, o controle do que era e o que não era explicado dentro das escolas, as temáticas que eram explicadas dentro da escola. Tranquilo? Tudo isso está interligado à educação, beleza? Ao modelo educacional. Então, o Estado totalitário é aquele que controla todo e qualquer modelo, toda e qualquer organização social. A escola é uma organização social. E depois da família, isso é Durkheim. Vocês já estudaram isso em sociologia, se não estudaram, vão estudar. Depois da família, a escola é a primeira grande unidade social.
que o indivíduo participa, né? Que é a escola. Muito bem. Censura dos meios de comunicação. Qual é a relação disso com a escola? Qual é a relação disso com a propaganda nazista? Qual é a relação disso com a ideologia do Estado totalitário? Toda. Se você tem as vias de comunicação, que não é só rádio e televisão, como a gente pensa. As vias de comunicação é livro didático, é jornal, é rádio, é televisão. São todas as formas de se comunicar. Os panfletos, os pequenos jornais panfletários, tá certo? Todas as formas de comunicação são formas de transmissão de algum tipo de conhecimento. Se o Estado controla isso, o Estado controla aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Tudo isso passa a ser controlado pelo Estado. Culto ao líder. Dentro do Estado, o Estado é formado pelo quê? O que forma o Estado? O que forma o Estado é o governo, o que forma o Estado é o povo, o que forma o Estado são as instituições, mas nesse meio de coisas que formam o Estado, quem deve ser vangloriado, protegido, exaltado? O líder. Quem é o líder na Itália? O líder na Itália é o Duce, é o Duce, é o Mussolini. Quem é o líder na Alemanha? É o Hitler, é o Führer. Então, essa característica ela está presente aqui. Professor, essa característica de culto ao líder foi exclusivo dos estados totalitários? De maneira alguma. Essa característica ela começou num modelo de organização chamado de populismo na União Soviética ainda no século XIX. E de lá se espalhou para todo o planeta. Vamos ver um exemplo brasileiro? Getúlio Vargas. Aqui na época do Getúlio Vargas não teve o culto da figura do Getúlio Vargas, que recebeu o nome, inclusive, a história trata isso com o nome de queremismo. Anota isso, gente. Faz uma pesquisazinha. Queremismo. Queremos Vargas. O culto à figura do Vargas, que era aqui no caso do Brasil, não era Estado totalitário, aqui era populismo e ditadura, não era o Estado totalitário, mas é um exemplo de personificação do poder. Beleza? E por último, lá em cima na coluna da esquerda, nacionalismo exaltado. A gente já vem falando sobre nacionalismo há muito tempo. Esse sentimento, né? O nacionalismo ele é um sentimento. Falei aqui várias vezes de pertencimento. O nacionalismo é aquele sentimento onde o indivíduo se sente poderoso porque ele se percebe num grupo maior, ele se percebe num grupo nacional. Existem elementos identitários que classificam, fortalecem esse indivíduo. Então, quando o nacionalismo ele é exaltado, isso gera um problema. Qual é o problema? O problema é que os indivíduos não são iguais. Então, quando você cria uma identidade nacional, a pergunta que se faz é: que identidade você está criando? Uma identidade fundamentada em cima da diversidade ou uma identidade fundamentada em cima do separatismo, daquilo que é comum, daquilo que é menor, daquilo que é, né, como é o caso dos alemães. Ora, o que é o antissemitismo? Antissemitismo. O que é o arianismo? Vamos começar pelo arianismo. É a ideia de que os alemães derivam de uma raça pura, branca, olhos claros, cabelo claro, alto, forte, que não possui doenças e, portanto, deve preservar isso de que maneira? Expurgando da sociedade e do convívio dos alemães todos aqueles que não se enquadram dentro do arianismo. Pretos, gays, e o modelo melhor que a gente conhece, os judeus, né? Os judeus, tá certo? Então, a ideia de eugenia, esse conceito que é um conceito de superioridade, no caso dos alemães, a eugenia ariana, o arianismo, né? Eugenia branca, beleza? Bom,
quando eu olho para esse quadro, o que eu observo? Que essas características são exemplos do Estado totalitário. Então, ontem tinha uma questão na prova sobre características, né, do fascismo e características do nazismo. São essas que estão aí na frente de vocês. Ora, se eu estou falando dos estados totalitários e estou trazendo as características do Estado totalitário, e o fascismo é um Estado totalitário, e o nazismo é um Estado totalitário, quais são as características do fascismo e do nazismo? Essas que estão na tela. Militarismo, expansionismo territorial, unipartidarismo, antiliberal, anticomunista, educação rígida, controle dos meios de comunicação, culto ao líder, propaganda governamental, nacionalismo extremado, governo centralizado. Essas são as características do fascismo, essas são as características do nazismo. Professor, tem então diferenças? Sim, tem diferenças. Para vocês que vão fazer Enem, ninguém aqui vai se especializar em nazifascismo e história contemporânea alemã. Para vocês que vão fazer Enem, que diferença vai ser cobrado lá na prova de Enem, caso isso apareça? O antissemitismo. O antissemitismo controlado pelo Estado, a criação de órgãos do governo, né? Por exemplo, a criação de campos de concentração. Professor, onde teve campo de concentração? No mundo inteiro. Teve campo de concentração não nos moldes europeus, no Brasil, por exemplo. Tá certo? Penitenciárias agrícolas, por exemplo, que de agrícola não tinha nada, era afastado só para botar o preso lá afastado da sociedade. Isso é um tipo de campo de concentração. Não nos moldes europeus, é óbvio, vocês acham que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Mas, por exemplo, os gulags, que são os campos de concentração da Rússia, por exemplo, na Sibéria, é um campo de concentração. Então, campo de concentração tem no mundo todo. Agora, que país tem campo de concentração para colocar naquele campo de concentração uma raça? Olha a palavra que eu estou utilizando. Uma raça, uma etnia, um povo. Só os alemães. Só os alemães fizeram isso no planeta. Nenhum outro povo criou campos de concentração e prisões específicas para prender pessoas de um grupo étnico específico, tá certo? Essa é a diferença. O antissemitismo é o que difere o nazismo e o fascismo de forma evidente, de forma clara. E se isso aparecer no Enem, é exatamente isso que eles vão fazer, a pergunta é exatamente isso que eles vão perguntar para vocês. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida sobre o que eu falei? Tranquilo, professor. Tá tranquilo? Tá beleza? Deixa eu ver o chat aqui que vocês escreveram algumas coisas. Isso significa que as escolas querem nos manipular? Você está falando disso hoje ou você está falando do momento histórico que nós estamos estudando? Porque nós estamos estudando um momento histórico, né? Nós estamos lá no período entre guerras. Então aí a gente, de sempre, o que você acha? Você se sente manipulado por mim, pela Sandra? Eu acho que não, né, Samuel? Acho que não. Acho que o objetivo da escola não é manipular ninguém, não. Muito pelo contrário. Existem escolas manipuladoras? Certamente deve existir. Eu não trabalho em nenhuma delas. Né? Até porque eu acho que o canal que as escolas modernas utilizam são canais de construção de livre-arbítrio, do pensamento crítico. Né? Beleza? Beleza. Caraca, tá difícil. É assim mesmo, Samuel, é muita coisa. Na Grécia e Roma tinha tal culto ao líder em específico. O culto às pessoas, Samuel, é uma característica que está dentro da humanidade. Né? Dentro da humanidade. Da onde vem o culto? Por que a gente cultua uma pessoa? Né? Você mesmo tem condição de responder isso. Você tem bagagem intelectual suficiente para responder isso. Por que a gente cultua uma pessoa? Porque aquela pessoa serve de referência para alguma coisa.
A gente só cultua uma pessoa quando uma pessoa serve de referência. Que tipo de referência? Qualquer uma. Né? Vamos supor que eu seja um cara bonito. Então existem pessoas que me cultuam porque eu sou bonito, Brad Pitt. Mas vamos supor que eu seja um cara extremamente inteligente. As pessoas me cultuam pela minha inteligência. Vamos supor que eu seja um guerreiro fortíssimo, né? Um vitorioso nas guerras. Aquiles, por exemplo, você está falando de Grécia. As pessoas cultuam porque ele é um grande guerreiro. Né? A cultura, o culto ao indivíduo, a um indivíduo, que passa a simbolizar algo extraordinário, é algo que existe desde sempre na humanidade, tá certo? Agora, isso é um pouco diferente do que nós estamos trazendo aqui. O que nós estamos trazendo aqui não é um culto à beleza do Hitler, não é um culto à força física do Hitler, não é um culto à inteligência do Hitler. O que nós estamos trazendo aqui é um culto à capacidade do Hitler organizar e administrar o Estado em benefício da sociedade. A gente não pode esquecer que a Itália e a Alemanha estavam destruídas no pós-guerra. Quem é que consegue mudar essa situação? Esse caminho de desgraça que a Itália vivenciou e que a Alemanha vivenciou no pós-guerra muda de lado. E quem é que promove isso? É o Hitler e é o Mussolini. Né? Então, daí vem o culto, correto? Quando que o culto desaparece? O culto desaparece, por exemplo, procurem saber como que os alemães atualmente veem a questão do nazismo na Alemanha. Vocês vão se surpreender com as informações que vocês têm lá. Eu não vou falar sobre isso, senão a aula vai embora, a gente fica nessa discussão por muito tempo e foge um pouquinho. Ano que vem vou buscar a cidadania alemã e vou em Auschwitz. Isso, lembrando que é na Polônia, né? Tá bom? Você vai ter que viajar para lá. Tá joia? E na Toca do Lobo. Isso. Os dois são na Polônia, no sul da Polônia. Isso aí. Beleza. Tranquilo, galera. Bom, tá de boa, pessoal? Mais alguma pergunta? Tô gostando da participação, é isso mesmo, é o momento que vocês têm para tirar dúvida, tá bom? Então, não economizem, né? Tudo bem? Podemos fazer, então, a correção da atividade? Eu estou com ela aqui numa outra tela. Então, eu vou me desvencilhar aqui de vocês agora. E vou para uma outra tela. Vocês estão aí com a tela da atividade aberta, tá bom? Então, vamos lá. Ó, questão número 1, exercício número 1. Em linhas gerais, pode-se dizer que a Grande Depressão de 1929 resultou principalmente, letra A, da queda da exportação, desemprego e aumento do consumo interno? Não. A gente sabe que a Grande Depressão foi uma crise de superprodução. Essa crise ela começou nos Estados Unidos e se espalhou para o restante do planeta. Ela atingiu todos os países diretamente que utilizavam o modelo capitalista de produção, inclusive o Brasil, que apesar de ser um país bastante agroexportador, era um país capitalista, né? E foi um país que sofreu enormemente com a produção, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York. Tá bom? Então, B. Da desvalorização da moeda? Não tem a ver com desvalorização da moeda. C. Do fechamento temporário dos bancos? Sim, houve fechamento dos bancos. E a requisição dos estoques de ouro para sanear as finanças? Não houve requisição de estoques de ouro. Beleza? Letra D. Da superprodução industrial e agrícola que foi se evidenciando quando o mercado não conseguiu mais absorver a produção que se desenvolvera rapidamente. Está aqui a resposta. Letra D de dado. Né? Foi uma crise de superprodução. Fechou? Vamos para a questão 2. Com base na leitura cuidadosa dos gráficos 1 e 2, referente ao período entre guerras, pode-se afirmar. Então, a gente vai fazer aí a análise dos gráficos 1 e 2 e vai marcar aí o que é verdadeiro, o que eu posso afirmar. O que eu estou observando aqui?
que conforme o período vai passando, 29, 30, 31, 32, o que acontece com o número de desempregados dentro da Alemanha? Ele quintuplica, não é? Qual é a explicação para isso? A queda, a crise do sistema capitalista de 29. Então, se lá em 1929 o número de desempregados era enorme, 4 anos depois, 3 anos depois, ele se transformou num enorme ao triplo. Né? E por que isso? Por conta da crise do sistema capitalista. Beleza? Quando eu olho para o gráfico 2, o que eu observo? Eu observo que a participação, né, dos partidos nas eleições vai mudando ao longo do tempo. Vamos pegar aqui o Partido Nazista? Olha, em 1920, nem aparece. Em 1924, 6,5. Aqui em 24 ele muda um pouquinho e cai. 20 ele cai. 30 ele aumenta. 32 ele vai aumentando. Beleza? Então esse percentual ele vai aumentando conforme as eleições vão acontecendo. É isso que o gráfico mostra, que a participação do Partido Nazista aumenta conforme as eleições vão acontecendo ano a ano, ok? Ano a ano. O que isso indica? Vamos lá. B. A votação do Partido Nazista cresce junto com a taxa de desemprego. É esse o gabarito B. Agora, vamos fazer a interpretação disso? Por que a taxa de pessoas que votam no Partido Nazista aumenta conforme o desemprego aumenta? Porque o Partido Nazista e a filosofia política nazista passam a ser uma opção de mudança, coisa que não era antes. Quais eram as opções que os alemães, os europeus, quais são as opções que os europeus tinham até a ascensão do nazifascismo? Liberalismo, democracia, capitalismo de um lado, socialismo, comunismo do outro. Ponto final. Tá certo? Então, quando aparece o nazifascismo, e esse nazifascismo se constitui através de um partido democrático que disputa eleições para vereador, para prefeito, tanto locais como estaduais como federais, esse partido passa a ser uma opção. Ora, qual é a situação econômica que explode no planeta e dentro da Europa, que colabora para o fortalecimento do partido nazifascista como uma opção de mudança? A crise de 1929, a crise do sistema capitalista. Ora, se tanto os socialistas quanto os capitalistas não conseguem resolver o problema social que a Europa está vivendo, vamos mudar. E vamos mudar para quê? Vamos mudar para o Partido Nazista. Tudo bem? Mesmo que esse represente um governo antidemocrático, professor? Sim, mesmo que ele represente um governo antidemocrático. Em situação de fome, em situação de desemprego e em situação de violência, ninguém está preocupado com democracia. Tá? Isso é um elemento constitutivo da sociedade humana. As pessoas estão preocupadas, em primeiro lugar, com a sua sobrevivência. Tá certo? Com comer, botar comida dentro de casa, pagar o aluguel, ter energia elétrica, não morrer de frio no inverno. É isso que fortalece os grupos políticos que acabam se posicionando a favor de mudanças que venham a trazer benefícios para essa parte da população. Professor, e o nazifascismo conseguiu isso? Sim, conseguiu. Esse é o motivo do sucesso do nazifascismo. Vamos supor que o Hitler tivesse assumido o governo como ele assumiu em 1933. Vamos supor que o Mussolini tivesse assumido o governo como ele assumiu em 1922 e nenhum desses dois grupos, nem o Hitler nem o Mussolini, tivesse feito nada para melhorar a situação. O nazismo e o fascismo teriam ido para frente? É óbvio que não. É óbvio que não. O sucesso do nazifascismo está na sua capacidade de produzir mudanças que foram benéficas para a população. Só isso, só não, né?
Esse talvez seja o principal elemento que explica o sucesso do nazifascismo na sua origem, no seu ponto inicial. Claro que depois disso, outros pontos explicam o sucesso do nazifascismo. O controle da educação, que nós falamos aqui, a exclusão da democracia, a morte e a prisão de líderes contrários ao comunismo, tá certo? O uso da violência, tudo isso depois contribui para o fortalecimento, tá bom? Muito bem, vamos avançar. Questão 3. A depressão, a Grande Depressão, foi um dos episódios mais trágicos da história do capitalismo contemporâneo, podendo-se afirmar que a crise de 1929 destruiu o liberalismo econômico por cerca de meio século. Dentre as opções abaixo, assinale a que corresponde a esse enunciado. Vamos ver a letra E. O fracasso dos planos quinquenais da União Soviética determinou um rápido processo de desindustrialização. Certo? Vamos ver as outras opções. Esse é o gabarito, hein? Letra E. Atingidos pela crise de 1929, os Estados Unidos, principal expressão econômica do século XX, provocaram reflexos mundiais pelo comprometimento de 1/3 do comércio internacional. Não houve comprometimento de 1/3 do comércio internacional. Isso está errado. Países como Argentina, México e Brasil, agroexportadores, viram na industrialização a saída. Não teve industrialização dentro desse processo aqui. Tá certo? Os Estados Unidos protegeram-se com tarifas alfandegárias altas. Ao contrário, eles abriram o mercado para produzir mais comércio. A Grande Depressão obrigou os governos ocidentais a darem prioridade às questões sociais. Falsíssimo isso. O New Deal foi um projeto que deu voz aos anseios sociais, mas isso aconteceu nos Estados Unidos e não nos países ocidentais. Então, por eliminação, uma questão que não é fácil, não. Por eliminação, nós vamos aqui na letra E. Beleza? Vamos ver o número 4. A ascensão de Hitler ao poder no início dos anos 30 ocorreu, letra A, pelas mãos do exército alemão? Não, foi democraticamente pelo partido nazista, foi eleitoral, ele foi eleito. Através de uma ação golpista? Também não. Em consequência de uma aliança entre nazistas e comunistas? De jeito nenhum. A partir de sua convocação pelo presidente Hindenburg para chefiar a coalizão governamental? É essa a questão, depender de dado. Certo? Então, o Hitler participa das eleições de 32, 33, tem 1/3 dos votos, não consegue ganhar. O Hindenburg é presidente, assume como presidente, mas percebe que sem o apoio do parlamento, ele não vai conseguir governar. O que ele faz? Ele chama o Hitler para ser o primeiro-ministro chanceler da Alemanha, né, como chefe do parlamento, chefe do poder legislativo na Alemanha. Tranquilo? O Hindenburg morre, o Hitler convoca um plebiscito, né, popular, olha as instituições democráticas sendo utilizadas. Convoca um plebiscito e o povo vai para as ruas e vota sim para que o Hitler acumule o cargo de chanceler e o cargo de presidente. Isso acontece em que ano? 33. A partir daí, o Hitler deita e rola. A máscara democrática do Hitler cai e ele passa a ser um ditador, um totalitário, um nazifascista radical de extrema direita e passa a governar a Alemanha com mão de ferro. Professor, como que o povo alemão aceita isso? O povo alemão aceita isso porque o Hitler instaura uma política de expansão territorial, ele invade a Áustria, ele invade os Sudetos, ele invade a Tchecoslováquia, ele cria um projeto de reconstrução das forças armadas, gerando emprego, principalmente para os jovens, através do serviço militar. Ele desenvolve a indústria bélica alemã, criando emprego para milhões de desempregados que estão desempregados naquele momento.
Né? Então o Hitler ele cria um conjunto de soluções econômicas que vão gerar o que o povo naquele momento mais precisava. E o que o povo naquele momento mais precisava não era democracia. O que o povo naquele momento mais precisava era de emprego, trabalho, moradia, estabilidade política, e isso o Hitler conseguiu dar para eles. Ok? Última questão, não, penúltima. Questão 5. O regime franquista. Olha aí, ó, Francisco Franco. O franquismo está dentro dos sistemas totalitários. Todas as características que vocês anotaram aí sobre o nazifascismo, sobre os estados totalitários, se enquadra dentro do franquismo e se enquadra dentro do salazarismo. Franquismo e salazarismo. Tudo bem? Beleza. Deixa eu olhar uma coisinha aqui. 22. Tudo bem. Então tá aqui. Né? O regime franquista espanhol pode ser caracterizado como? Qual é a alternativa aí sobre o franquismo? Letra E. Uma ditadura fascista que evitou amplas mobilizações de massa, né, matando as pessoas, com forte influência católica. Isso aí, isso é importantíssimo. Né? A Igreja Católica participou ativamente dos movimentos nazifascistas. Né? Peguemos aí, por exemplo, o caso do Mussolini, né? Mussolini. Com quem o Mussolini vai fazer um acordo em 1929, já no governo, para fortalecer o seu poder pessoal? Com a Igreja Católica, através da criação do Tratado de Latrão. Tratado de Latrão, né? Que é a criação do Estado do Vaticano. Certo? Criação do Estado do Vaticano. Então, número 5, letra E. Beleza? E número 6, o gabarito é letra A. Tá joia? Número 6, letra A. Ok? Número 7, deixa eu ver aqui o gabarito. Eu vou fazer o seguinte, gente. Tá caindo aqui já a ligação, tá faltando 1 minuto aqui. Eu passo o gabarito para vocês. Na próxima aula a gente retoma isso aqui. Olha só, na semana que vem eu havia marcado a prova de vocês para terça-feira, dia 22, tá certo? Vamos transferir ela para quarta-feira à tarde, dia 23, que aí vocês têm um tempo maior e eu tenho mais uma aula para trabalhar melhor esse conteúdo aí com vocês no dia 22, tá bom? Beleza? Beleza, galera? Vou encerrando então por aqui, tá joia? E a gente se fala semana que vem, se Deus quiser, ok? Estudem esse conteúdo, acessem os vídeos, entra lá no Nerdologia, naqueles sites que eu já passei para vocês, naqueles canais, acessem o material, estudem esse material. Não fica só aqui na nossa aula, porque é pouco, obviamente. Tá bom? Queridos, forte abraço, até semana que vem. Fiquem com Deus. Um abraço.